Em um dia comum e imprevisível, inúmeras torres surgiram subitamente em diversas partes do mundo, sem qualquer aviso ou conhecimento prévio da humanidade. De forma intrigante, essas estruturas lembravam fortemente aquelas descritas nas antigas mitologias, segundo os relatos das pessoas que tiveram contato com elas. Muitos começaram a especular que alguém teria trazido esses mitos à realidade moderna, esperando que heróis lendários, antes conhecidos apenas através das escrituras, finalmente aparecessem. No entanto, o que encontraram foi o prenúncio de um desastre global. Ao redor dessas torres, masmorras começaram a se formar e monstros passaram a surgir, espalhando destruição por onde passavam. Diante dessa ameaça, a humanidade decidiu revidar. Pessoas corajosas passaram a explorar as torres e eliminar os perigos dentro das masmorras, com o objetivo de proteger o mundo de um colapso ainda maior. Esses bravos indivíduos se tornaram conhecidos como os aventureiros das masmorras. Um garoto, sentado em frente à sua televisão, observava essas figuras com encantamento. Ele ficava completamente fascinado por eles, admirando como usavam seus poderes para salvar vidas e se tornavam ícones celebrados. Inspirado por esses heróis, ele fez a escolha de também seguir esse caminho e, desde então, passou a se dedicar aos estudos, decidido a realizar esse sonho. Ao longo de todas as etapas de sua vida, da infância à juventude, e depois à vida adulta, ele foi aprofundando seu conhecimento sobre mana e mutação, lendo praticamente todos os livros disponíveis em seu país sobre esses assuntos. Com esse esforço, ele conseguiu se qualificar para tentar uma vaga na renomada Academia de Aventureiros, uma instituição que só aceitava candidatos com habilidades excepcionais. Quando viu seu nome, An Jungmin, no topo da lista dos aprovados no exame teórico, sentiu uma felicidade indescritível. Com os olhos marejados, ele percebia que seu sonho estava mais próximo do que nunca. Infelizmente, a realidade da vida como aventureiro revelou-se muito mais cruel do que ele imaginava. Logo no segundo ano, durante o primeiro semestre, ele caiu drasticamente para a posição 274 no ranking. Jungmin se deparou com barreiras que não conseguia superar como uma pessoa comum. Apesar de sua mente brilhante, seu corpo não conseguia acompanhar, e ele notou que lhe faltava uma habilidade única, algo essencial que todo verdadeiro aventureiro possuía. Devastado por essa constatação, ele decidiu se afastar temporariamente da academia, passando os dias recluso em seu dormitório, tentando lidar com o colapso do sonho que alimentara por tanto tempo. Já se passaram 2 anos. Agora, Jungmin passa seus dias diante de um laptop, escrevendo histórias de ficção. As marcas da decepção e do fracasso são visíveis nas olheiras profundas e no olhar sem brilho. Desiludido, ele encontrou algum alívio nas narrativas que inventa. Em sua obra atual, conta a história de um espadachim que fende o horizonte, um caçador que sobrevive em uma floresta mortal e o criador de feitiços arcanos. No momento em que finaliza o último capítulo, sente uma pontada de frustração por estar concluindo algo que ainda deseja viver. Para adiar esse fim inevitável, ele decide. Enquanto tirava uma soneca, Jungmin adormece lentamente. Sem saber, começa a imaginar como poderia terminar sua história. Inesperadamente, seu laptop exibe uma mensagem indicando que a narrativa está sendo finalizada automaticamente. Ao mesmo tempo, ele liga a televisão e se depara com uma reportagem especial. Raquel, a única aventureira divina da Coreia, acaba de retornar de uma missão bem-sucedida nos Estados Unidos. Graças a ela, a maior parte das torres foi purificada, e o mundo está mais próximo de alcançar a tão sonhada paz. Cansado e frustrado, Jungmin se joga sobre o travesseiro e logo volta a dormir. Enquanto ele repousa, seu laptop começa a receber inúmeras notificações. De forma misteriosa, o próprio mundo está em busca de dados para dar origem a uma nova torre. De alguma maneira inexplicável, seleciona o romance escrito por Jungmin como cenário ideal. A torre começa a ser processada a partir dos elementos da história, e então, se manifesta fisicamente em um local aleatório. Na manhã seguinte, Jungmin desperta abruptamente ao ouvir a voz de um repórter na televisão, que ele esqueceu de desligar na noite anterior. Ele ouve, atônito, uma notícia urgente. 5 novas torres apareceram repentinamente na Coreia. Para seu total espanto, os nomes dessas torres são exatamente os mesmos dos capítulos de sua obra. A espada que corta o horizonte, Executor do Mal e a lança divina negra. Paralisado, Jungmin sente cada palavra bater em sua mente como um trovão. Desesperado por confirmar o que teme, corre até o laptop. No entanto, ao abrir seus arquivos, descobre que todos os documentos relacionados à sua história desapareceram, inclusive aqueles escondidos nos diretórios mais profundos do sistema. Em choque, ele cai de joelhos, tremendo de incredulidade. O repórter anuncia que o governo fará uma declaração ainda naquela noite sobre a crise, destacando a urgência em estabilizar os jovens aventureiros das masmorras. Pouco tempo depois,
Uma tela luminosa e azul surge diante dele. A interface revela que seu romance A Era da Destruição foi oficialmente escolhido pelo mundo como a base para uma das novas torres. Youngmin é invadido por uma mistura intensa de emoções: paralisia, surpresa, raiva. Sua reação inicial é acreditar que alguém roubou seu trabalho, mas logo percebe uma verdade ainda mais assustadora: ele pode ter, sem intenção, desencadeado um desastre global. A tela logo exibe novas informações, revelando que ele é o autor legítimo da história e, mais do que isso, o verdadeiro dono das 7 torres. Também é informado de que possui uma habilidade única chamada imersão, algo completamente exclusivo. Atônito, ele encara a revelação enquanto tenta absorver o caos que sua imaginação libertou no mundo real. De alguma forma inexplicável, os arquivos desaparecidos do seu laptop foram transformados em torres reais, e os personagens e nomes mencionados nas reportagens são exatamente os que ele criou. Mesmo com tantos mistérios ainda por resolver, o pensamento de Youngmin permanece fixado na habilidade que agora possui. Ao descobrir os detalhes sobre a classe única de imersão, ele fica surpreso. Nunca imaginou que algo tão raro pudesse estar ligado a ele, uma pessoa que já tinha fracassado ao tentar ser um aventureiro. A possibilidade de finalmente se tornar um atacante o faz sorrir pela primeira vez em muito tempo, reacendendo uma esperança esquecida. No entanto, como tantas outras coisas em sua vida, essa também se transforma em mais uma decepção. O mundo parecia determinado a lançá-lo em uma interminável montanha-russa emocional. Youngmin tentou repetidamente ativar sua habilidade de imersão, mas todas as suas tentativas terminaram da mesma forma, com uma negativa do sistema. A mensagem era sempre a mesma: ele havia falhado porque o alvo escolhido para a imersão não era uma pessoa real. Em outros casos, o problema era a distância excessiva entre ele e o objeto de foco, ou então o sistema não conseguia identificar um motivo válido para ativar a habilidade devido à instabilidade emocional do alvo. Diante das regras extremamente rígidas da sua classe, Youngmin, exausto e frustrado, gritou no vazio. Por fim, decidiu desistir. Com um suspiro amargo, resolveu sair para comprar mais cerveja, murmurando que aquela habilidade de classe de alma era tão inútil quanto ele próprio. No supermercado, parou diante do corredor de alimentos, refletindo sobre os componentes necessários para que a imersão funcionasse: emoções, princípios, pensamentos, resultados de testes, tipos psicológicos como MBTI, desejos e até mesmo amor. Convencido de que ainda poderia aprender a utilizar a habilidade, Youngmin traçou uma nova meta para si mesmo ali mesmo, enquanto pegava uma caixa de comida. Foi então que uma voz familiar chamou seu nome. Era Sarin, uma ex-colega de classe e também sua vizinha. Seu nome completo era Lee Sarin, e ela possuía a habilidade única conhecida como Isevord. Antigamente, Youngmin havia dado aulas para ela, a pedido de sua própria mãe. Sarin também fora sua júnior na academia, embora, assim como ele, tenha se afastado repentinamente logo após ser admitida. No passado, Youngmin evitava contato com ela, com medo de que ela tivesse ouvido certos boatos a seu respeito. Sarin o cumprimentou com alegria, mas seu sorriso murchou ao notar o estado deplorável de Youngmin. Chocada ao ver seu antigo mentor inteligente agora desleixado e bebendo durante o dia, ela expressou preocupação. Perguntou se ele havia comido algo decente e o aconselhou a abandonar os alimentos enlatados em favor de refeições apropriadas. Youngmin, no entanto, desviou o assunto, perguntando sobre a vida dela na academia. Apesar de franzir a testa com a mudança de tema, Sarin respondeu educadamente que estava indo bem. Movida pela curiosidade, Sarin comentou sobre a reputação passada de Youngmin na academia. Ela o relembrou da ocasião em que ele recebeu uma oferta para se tornar analista da Yavin Mansion Guild, uma das 3 maiores guildas do país. Era um convite que muitos sonhavam em receber, mas Youngmin o recusará. Surpreso ao saber que as pessoas ainda lembravam disso, ele se perguntou por que Sarin havia trazido o assunto à tona. Porém, ao tentar explicar sua decisão, se calou abruptamente e finalizou as compras, evitando prolongar a conversa. Youngmin já havia aceitado que o mundo dos aventureiros não era mais o seu lugar. No entanto, o destino parecia ter outros planos. Assim que se afastou do corredor, uma sensação estranha o atingiu, algo que apenas alguém com a classe do autor original seria capaz de perceber. Ele se virou rapidamente em direção à fonte da energia e identificou um seguidor demoníaco emanando uma aura ameaçadora. Youngmin congelou no lugar, tomado pelo medo, sem entender por que uma entidade daquele tipo estaria em um supermercado. Sarin, percebendo a expressão tensa dele, perguntou o que estava acontecendo. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, o seguidor de demônio caiu no chão, inconsciente. Do corpo do homem caído começaram a escorrer raios negros intensos, que se espalharam pelo chão como raízes vivas. Um portal começou a se abrir naquele instante, invocando uma criatura terrível,
um lobo sangrento de 2 chifres. Lobos emergiram da densa névoa negra, suas silhuetas envoltas em uma aura de fome selvagem e malícia pura, como se estivessem prontos para devorar o próprio mundo. O caos se instalou imediatamente dentro da loja. Os animais atacavam qualquer um que estivesse ao alcance, espalhando pânico por todos os cantos. Young-min reconheceu de imediato o perigo que enfrentavam. Aquelas criaturas pertenciam ao culto demoníaco, uma seita fanática que ele mesmo havia criado em seu romance. Eles eram os antagonistas mortais dos 7 heróis, dispostos a tudo para cumprir seus propósitos sombrios. Sarin analisou rapidamente o cenário e não hesitou, lançou-se ao combate, incentivando Young-min a ajudá-la. No entanto, logo percebeu que ele ainda não tinha despertado nenhuma habilidade ativa. Mesmo assim, Young-min reuniu coragem e decidiu agir como distração, servindo de isca para atrair os lobos e dar tempo para Sarin evacuar os civis com segurança. Conforme as bestas se aproximavam, Young-min fazia o possível para evitar seus ataques. Um dos lobos saltou contra ele, e embora tenha conseguido desviar de um golpe fatal, suas presas passaram rente ao rosto dele, deixando um corte profundo. Ignorando a dor, Young-min buscou desesperadamente algo que pudesse usar como arma e acabou agarrando uma placa de metal, o objeto mais próximo que lembrava uma lança. No entanto, a improvisada arma foi destruída rapidamente pelas garras afiadas da criatura. Com outro ataque prestes a atingi-lo, Young-min implorou mentalmente para que sua habilidade de imersão finalmente fosse ativada. E, surpreendentemente, o sistema respondeu. Informações de seu próprio romance começaram a passar diante de seus olhos. Ele compreendeu que a habilidade de imersão permitia acessar o vasto universo que ele mesmo havia criado. Tentou invocar o poder da lendária espada de um de seus personagens mais fortes, o espadachim que podia cortar o próprio horizonte. Mas o sistema o alertou. Seu nível atual era insuficiente para controlar tal poder, e usá-lo resultaria em sua morte. Compreendendo o risco, Young-min tentou novamente, desta vez escolhendo um personagem mais próximo de sua capacidade atual. O sistema aceitou a escolha, e a habilidade foi finalmente ativada. Young-min se viu transformado em uma versão confiante daquele personagem, sentindo em si a presença de uma nova personalidade. Assumindo postura de batalha com o que restou do mastro de metal, pela primeira vez ele se preparou verdadeiramente para enfrentar os lobos. E assim começou a jornada do aventureiro relutante, protagonista da sua própria criação. As torres que surgiram por todo o mundo estavam fundamentadas em histórias e registros humanos. Algumas poderiam tomar forma baseadas em mitologias, como a grega, recriando vidas e feitos de figuras como Hércules, e o personagem escolhido se tornava o proprietário daquela torre. Da mesma forma, os heróis do romance de Young-min se tornaram donos de torres, e qualquer personagem relacionado a eles, fosse protagonista ou secundário, foi trazido à realidade junto com essas construções. Durante o confronto, Young-min incorporou um personagem secundário chamado Soldado Malin, apenas um simples guarda de portão, sem nem mesmo um nome nos rascunhos iniciais de seu romance. O papel de Malin era pequeno, resistir a uma onda de inimigos com força mínima antes de ser descartado da história. Contudo, como criador daquela narrativa, Young-min possuía um conhecimento mais profundo sobre o personagem do que qualquer outro. Essa familiaridade foi o que permitiu que a imersão funcionasse plenamente. No ápice da batalha, o lobo sangrento de 2 chifres saltou em sua direção com intenção assassina. Mas agora, impulsionado pela convicção e fortalecido pela habilidade recém-despertada, Young-min estava pronto. Com uma rápida sequência de golpes, o lobo foi pego de surpresa e lançado de um lado para o outro como um brinquedo, sua forma massiva incapaz de resistir ao ritmo furioso dos ataques. A cada golpe certeiro, a confiança de Young-min crescia. Seus olhos agora brilhavam com uma intensidade assassina que fez até a criatura mais selvagem hesitar. Seu domínio sobre a lança improvisada evoluía a olhos vistos. Era como se os instintos de batalha do personagem com quem se fundira estivessem despertos dentro dele. Movia-se com a elegância e precisão de um cavaleiro veterano, e em poucos instantes, desferiu um golpe fatal, cravando mastro metálico no estômago do lobo e encerrando sua vida. O sangue dos lobos mortos manchava o chão da loja. Um dos sobreviventes, testemunhando a morte do companheiro, começou a recuar. A fome que o movia havia dado lugar ao medo. Os demais lobos, igualmente aterrorizados, seguiram seu exemplo, hesitantes em encarar o mortal que acabará de dizimar os seus. Mas Young, agora plenamente consciente do poder da imersão, não permitiria que escapassem tão facilmente. Com a precisão de um atleta olímpico, ele lançou a haste de metal como um dardo. O projétil cruzou o ar e acertou em cheio um dos lobos em fuga, eliminando-o instantaneamente. Enquanto isso, Sarin, com sua habilidade singular Mundo de Gelo, executou um poderoso ataque em área, congelando vários lobos de uma só vez, imobilizando-os completamente. Com os inimigos contidos,
Ela aproveitou a brecha para organizar a evacuação dos civis. Aliviada ao perceber que a situação estava sob controle, começou a direcionar as pessoas para um local seguro. Ainda assim, não conseguia deixar de se preocupar com Youngmin. Acreditava que, por não possuir uma habilidade ativa, ele estaria em risco, embora confiasse que, como ex-aluno da academia, ele soubesse se virar. Mas quando ela se virou para procurá-lo, foi surpreendida por uma visão inesperada. Youngmin estava de pé, no centro de um campo de cadáveres de lobos sangrentos, com a arma improvisada pingando sangue. Sua postura era ereta, quase heroica, e ele emanava uma aura de vitória. Por um instante, Sarin ficou paralisada, sem conseguir compreender completamente o que via. E então, Youngmin desabou no chão, esgotado, no exato momento em que a imersão chegou ao fim. Assustada, Sarin correu até ele, preocupada com seu estado. Apesar da exaustão, Youngmin sorria, aliviado, satisfeito. Ele finalmente havia conseguido ativar sua habilidade única. Para sua surpresa, isso também lhe concedeu várias novas técnicas, como combate de nível 1, além de um início rudimentar no controle muscular da parte superior do corpo. Estava confiante de que, em breve, desbloquearia ainda mais. No entanto, o preço da façanha foi alto. O uso excessivo da imersão havia cobrado seu preço, e o corpo já debilitado de Youngmin agora sofria com dores intensas. Ele gritou de agonia, e Sarin se ajoelhou ao seu lado, tentando verificar sua condição. Com esforço, ele se ergueu, e mesmo envolto em dor, sua mente fervilhava de pensamentos. Sarin, confusa, perguntou como ele havia lutado tão bem sem nunca ter demonstrado qualquer sinal de possuir uma habilidade única durante os tempos de academia. A pergunta surpreendeu tanto quanto a ele. Olhando ao redor para o rastro sangrento que havia deixado e para suas próprias mãos manchadas de sangue, Youngmin sabia que precisava proteger seu segredo. Então, inventou uma explicação. Disse que, no desespero, seus treinamentos antigos finalmente surtiram efeito. Sarin pareceu aceitar a resposta, e Youngmin esboçou um sorriso, orgulhoso por ter improvisado tão bem. Mas por dentro, estava em êxtase. Pela primeira vez, ele se sentia parte daquele mundo que havia criado. Ele havia finalmente compreendido o funcionamento da imersão. Poderia tomar emprestado o poder de qualquer personagem que tivesse criado, não importando quão insignificante fosse, desde que sua força atual pudesse sustentar o peso da habilidade. No entanto, seu corpo rapidamente o lembrou de suas limitações. Uma nova pontada aguda em seu estômago o fez dobrar-se de dor. Depois de um dia desempenhando o papel de herói, Youngmin dormiu como uma pedra. Seu descanso profundo foi interrompido às 9 da manhã por uma enxurrada de notificações no celular. Na tela bloqueada, a mensagem mais recente era de Sarin, um pedido de desculpas. Por um momento, ele não entendeu o motivo daquilo, mas uma suspeita repentina o atingiu em cheio. Em pânico, pulou da cama para verificar, esquecendo completamente que seu corpo havia passado por uma batalha intensa no dia anterior. A dor o acertou em cheio, o fazendo cair no chão com um gemido. Segurando a cabeça dolorida, ele lutou para se recompor, enquanto sua ansiedade crescia ainda mais ao perceber o número absurdo de notificações no celular. 32 chamadas perdidas e 92 mensagens diretas. Confuso, começou a investigar o que poderia ter acontecido enquanto ele dormia. Logo descobriu. Suas ações heroicas da noite anterior haviam sido registradas por algum meio de comunicação online e publicadas em um artigo. Em menos de 24 horas, ele se tornará um nome comentado. E agora, o motivo do pedido de desculpas de Sarin fazia sentido. Ela não queria que o nome dele fosse associado à academia de forma indesejada. Normalmente, derrotar alguns monstros não seria o suficiente para chamar atenção, muito menos render uma matéria. Mas o fato de as criaturas terem aparecido fora de uma torre e terem sido derrotadas de forma tão atípica chamou a atenção do público. Embora a situação parecesse absurda demais para ser real, Youngmin decidiu confiar em Sarin quando ela insistiu que tudo havia sido fruto de um impulso curioso, e não intencional. Mesmo assim, decidiu ver por si mesmo o que estavam dizendo. Começou a ler os comentários no artigo. Muitos o irritaram profundamente. Zombarias, piadas sobre seu visual desleixado, acusações de ser apenas um vagabundo sortudo, alguém sem qualquer conexão com a academia que teve sorte de enfrentar monstros fracos. Porém, conforme descia a página, os comentários mudavam de tom. Pessoas que estavam no mercado naquela noite começaram a relatar com detalhes o que realmente aconteceu. Descreveram como Youngmin e Sarin salvaram crianças e adultos, como seus esforços foram cruciais para evitar uma tragédia. Palavras sinceras de gratidão encheram seus olhos, e um sorriso amplo tomou conta de seu rosto. Ele havia feito a diferença, e pelo menos algumas pessoas reconheciam isso. Mas sua satisfação foi interrompida por uma nova notificação.
Ele havia sido adicionado a um grupo de bate-papo da antiga academia. Um grupo cheio de nomes desconhecidos, todos implorando para que ele voltasse, todos querendo saber mais sobre seu súbito retorno aos holofotes. Entre as mensagens, estava uma de seu antigo instrutor, alguém que claramente suspeitava que Jungmin havia despertado uma habilidade única. Irritado com a invasão repentina, ele decidiu deixar o assunto de lado. Ligou para Sarin. Durante a conversa, ela se desculpou novamente e se ofereceu para pagar uma refeição absurdamente cara como forma de compensação. Ainda se culpava, mesmo que tudo tivesse saído do controle. A ligação terminou, e em vez de sentir raiva, Jungmin sentiu algo mais forte: excitação. Uma chama reacendida dentro dele. Determinou-se, ali mesmo, a aprimorar o uso da imersão. Era hora de começar sua própria pesquisa e explorar todo o potencial daquele poder que finalmente era seu. Mais tarde, já em um trem, Jungmin vasculhava locais e registros antigos em seu laptop, buscando lugares que poderiam estar conectados aos personagens e torres de seu romance. Durante essa pesquisa, deparou-se com um novo artigo, e o título fez arregalar os olhos. Boric, atualmente classificado como o 76º melhor ranqueador do mundo, havia falhado em sequer entrar na torre do mestre espadachim. O artigo relembrou ao jovem como as torres mudaram desde os primeiros dias em que surgiram. No início, uma legião de rankers se unia para desafiar os andares dessas estruturas misteriosas. Aqueles que triunfavam saíam transformados, ganhavam habilidades únicas, autoridade além do imaginável e o tipo de fama que ecoava pelo mundo. Mas hoje, tudo estava diferente. As torres se tornaram mais hostis, imprevisíveis e mortais. A maioria dos que tentava conquistá-las falhava, miseravelmente. Enquanto lia, Jungmin não conseguiu evitar um misto de sentimentos. Por um lado, achava insanos os rankers que insistiam em se lançar contra as torres, mesmo após inúmeras derrotas. Mas, por outro, sentia uma admiração genuína pela perseverança deles. Talvez fossem masoquistas, ou talvez heróis, de um jeito distorcido. O trem se aproximava do destino quando um pensamento inquietante lhe passou pela cabeça. Apesar dos esforços de tantos, ninguém jamais conseguiu sequer entrar na torre do mestre espadachim. Ninguém, até agora. Assim que desceu do trem, partiu em disparada por uma floresta densa e úmida. Ofegante, amaldiçoou a si mesmo por ter negligenciado os treinos físicos, mas finalmente estava lá. À frente, erguia-se a colossal estrutura que só existia nos manuscritos do seu romance. Aos pés da torre, havia uma placa de pedra entalhada. À medida que se aproximava, sentiu uma energia familiar. Era uma assinatura inconfundível de um dos 7 heróis. E então percebeu algo estranho. Todo o céu e a terra pareciam em silêncio, e apenas ele conseguia ler o que estava escrito na placa. Era surreal. Como se as palavras que ele um dia digitou em um quarto escuro agora estivessem esculpidas na própria realidade. Movido pela curiosidade, Jungmin estendeu a mão e tocou a pedra. Quase de imediato, alguém na multidão próxima gritou: "Ei, não toque nisso. É perigoso." O alerta era claro. Qualquer contato com estruturas de torre poderia, acidentalmente, invocar uma conexão direta e forçar uma entrada involuntária. Mas Jungmin ignorou. Sou só um aventureiro fraco, um autor falido, pensou. Essas regras não se aplicam a mim. Ele não sabia que o mundo respeita as leis dos tropos, e que, como criador da narrativa, estava prestes a ser engolido por ela. A torre reconheceu seu toque, reconheceu seu título. Antes que pudesse compreender o que estava acontecendo, um portal o envolveu e o arrastou para dentro. De repente, estava em um vasto campo gramado, os ventos soprando com força, o céu tingido de tons irreais. Ao perceber o que acabará de acontecer, o pânico tomou conta. Gritou de puro terror, a adrenalina corroendo o que restava de sua lógica. Ele estava dentro da torre. A torre. Enquanto isso, na sala mais alta da estrutura, um jovem observava em silêncio as câmeras mágicas que monitoravam a entrada. Seu olhar era frio e afiado como uma lâmina. Irritou-se com a mera presença de Jungmin ali, um forasteiro sem qualquer prestígio. Mas havia algo estranho. Uma conexão inexplicável que ele não conseguia ignorar. Movido por esse sentimento, o jovem não apenas permitiu que Jungmin entrasse, ele o convocou. Aquele jovem não era outro senão o mestre espadachim, um guerreiro lendário capaz de cortar o próprio horizonte com sua lâmina encantada. Usando magia, ele transportou Jungmin diretamente para o primeiro andar de sua torre. No entanto, falhou em considerar um detalhe vital. Como, exatamente, um aventureiro abaixo da média, sem preparo ou força, sobreviveria ao primeiro julgamento? O teste que aguardava Jungmin era incompreensivelmente difícil, uma provação onde os monstros gerados não eram simples criaturas, mas verdadeiras catástrofes vivas.
E o mais cruel, ele teria apenas 1 hora para escapar antes que essas entidades despertassem. Para piorar ainda mais, o sistema nem ao menos havia definido uma recompensa pela conclusão do julgamento. Enquanto o jovem permanecia imóvel, tentando processar o absurdo diante de si, enormes quantidades de mana começaram a jorrar por seu corpo. A energia o oprimia por completo, como se tentasse esmagá-lo de dentro para fora. Até então, pessoas comuns jamais ousaram entrar em torres. Simplesmente não tinham o que era necessário para sobreviver. Youngmin não era exceção. Ele já havia tentado escalar uma torre antes, e fracassou de forma humilhante, quebrando vários ossos no processo. Essa tentativa desastrosa rendeu-lhe o rótulo cruel de fracassado entre os atacantes. Uma mancha em sua reputação que ainda o perseguia, especialmente por ser o participante com a classificação mais baixa no exame prático da academia. Mesmo agora, após finalmente desbloquear sua habilidade única, Youngmin sabia a dura verdade. Ainda estava muito longe do nível necessário para conquistar uma torre, especialmente uma tão temida que até aventureiros de alto escalão evitavam. Ao menos o sistema foi gentil. O nível do julgamento havia sido ajustado para o mais baixo possível, e uma notificação zombeteira surgiu, dizendo: "Pare de parecer tão patético. Mexa-se." A provocação doía, mas não tanto quanto a outra revelação. O sistema agora o classificava como incrível, uma classe tão irrelevante que nem foi nomeada. Respirando fundo, começou a se preparar. Ele ainda tinha uma carta na manga. Como autor daquele universo, talvez soubesse mais do que qualquer outro que o aguardava. Talvez pudesse encontrar uma vantagem escondida. Mas essa esperança foi esmagada com a chegada da primeira criatura, um dragão, voando majestosamente acima de sua cabeça. O pânico o dominou. Dragões estavam entre os seres mais perigosos daquele mundo, e aquilo era apenas o começo. Com menos de 50 minutos restantes, Youngmin se forçou a continuar. Correu por diversos terrenos estranhos no primeiro andar da torre, até alcançar um prado úmido e coberto de grama alta. Ao dar um passo, algo quebrou sob seu pé, um fragmento de madeira. Curioso, abaixou-se e começou a examinar o pedaço. Logo percebeu que o chão ao redor estava repleto de fragmentos semelhantes. Todos pareciam ser de uma antiga árvore. E então, ao observar mais de perto, notou algo esculpido, o nome de Éden. Essa descoberta desbloqueou uma nova palavra-chave no sistema: Espada de Madeira Destruída de Éden. Enquanto o corpo de Youngmin se contorce com os efeitos colaterais da erva do flagelo, ele mal consegue manter-se de pé. Seus músculos tremem, seu estômago queima, e sua visão se embaralha, mas mesmo assim, ele sorri, porque ele sabe exatamente onde está. Este não é apenas um campo de treinamento. É o início de tudo. Ele havia acabado de ativar, sem querer, o primeiro gatilho do romance que ele mesmo escreveu, O Despertar de Éden. A torre não é só uma provação mágica, é uma manifestação viva do seu próprio mundo fictício. E por algum motivo, está seguindo o script com fidelidade absoluta. Com os efeitos da erva ainda percorrendo suas veias como veneno e bênção ao mesmo tempo, Youngmin finca sua espada no solo mais uma vez, desta vez para se apoiar. Seu corpo pode estar prestes a colapsar, mas seu coração pulsa mais forte do que nunca. 45 minutos antes da onda de monstros. Exatamente como no capítulo 1. Youngmin derrama sua mana em sua espada de madeira. Ela brilha com o mesmo tom dourado descrito em sua obra. É um reflexo direto da cena em que Éden, sem talento, começou a mostrar seu potencial. Do alto da torre, o próprio Éden observa, oculto por uma barreira mágica. Seus olhos se estreitam em fascínio. Como ele sabia da localização exata da erva? Como ele sabia que funcionaria? E então, a virada. Dur-Marcha. Ela aparece. Como na história. Exatamente como ele escreveu. A maga que, no romance, cruzava com Éden por coincidência e se tornava uma mentora vital. Agora, ali, em carne e osso. Seus olhos carregam a mesma tristeza silenciosa que Youngmin descreveu no papel, como se o mundo já tivesse tirado tudo dela, menos a esperança. Ela observa o garoto tentando domar sua mana com uma espada tosca e uma técnica rudimentar, e por um instante, seus olhos brilham. Isso é igual ao Éden. Youngmin sente sua presença antes mesmo de vê-la. A mana dela é refinada, como seda mágica cortando o ar. Ele se vira lentamente, e lá está ela, Dur-Marcha, viva, real, e com a mesma expressão que ele descreveu na cena original. Você está tentando controlar mana com uma espada de treino? É assim que começa, né? Ele responde com um sorriso trêmulo, ainda segurando o estômago.